gente vai apresentar aqui alguns dados para vocês. Primeiro eu queria falar um pouco aqui sobre a Kids Corp. Kids Corp é uma empresa, uma KidTech, tá? A gente está presente aí em toda a América Latina, temos escritórios nas principais capitais da América Latina. Como a Letícia antecipou para vocês, estamos no Brasil desde o começo de 2019, tá? Também a gente tem parceiros na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. E a razão da gente estar aqui é o empoderamento e a inovação da mídia digital, radiografia e o ecossistema digital para menores de idade no ecossistema digital. Tá? Hoje a gente tem 3 principais unidades de negócio. A primeira delas é o Kite, onde a gente cuida de mídia e advertising. A segunda unidade de negócio é o AskKids, que é onde a gente vai estar falando mais hoje sobre ela, que é a nossa plataforma de pesquisa, onde a gente vai estar podendo mostrar dados inéditos de mercado para vocês. E a terceira unidade é o Club, onde a gente faz toda a consultoria de marketing e criatividade e estratégia para as empresas com foco em kids e teens. Tá? Então, falando um pouco para vocês, a nossa ideia é sempre construir um sistema digital 100% safety, tá? Então a gente trabalha com zero compilhamento de dados. A gente costuma falar brand safety, a nossa companhia ela é o brand safety, tá? Então vocês trabalhando conosco, qualquer campanha que vocês fizerem, a gente trabalha com zero copiamento de dados. A gente é a única empresa da América Latina certificada pela Copa, que é a Traders Online Private Protect Act, tá? Então hoje a Kids Corp ela é a empresa 100% certificada e estamos 100% alinhados também dentro da LGPD. Apresentar o Gastão, vai poder falar um pouco das Kids, que é a nossa plataforma de pesquisas. A gente vai estar fazendo um ping-pong, eu e ele aqui, e aí daqui a pouco eu volto. Com você, Gastão. Boa tarde para todos. ¿Se escucha bien? Primero voy a pedir disculpas porque voy a tener que hablar en español. Voy a hablar despacio, español, portuñol. Voy a hablar despacio. Cualquier cosa que no se comprenda, Beto es el traductor oficial. Entonces, es un placer para nosotros poder estar presentando lo que hacemos en AskKids. AskKids es la primera compañía de insight, investigación de mercado de la región. Somos los primeros que nos dedicamos exclusivamente a entender el segmento Kids and Teens. Somos los únicos que tenemos el scope regional y con muy fuerte apalancamiento en la tecnología, y eso nos hace diferentes. Toda la información que vamos a estar compartiendo hoy con ustedes viene de nuestro Insight Portal. Nuestro Insight Portal es una plataforma 100% interactiva que se alimenta de encuestas online. Nosotros hacemos encuestas a 50.000 niños al año. La información está disponible 24/7, los 365 días del año. Tenemos no solo información declarativa, sino que además hacemos traqueo behavioral de navegación en devices, ¿sí? Entonces, la información se puede ver a nivel regional o se puede ver por país. Como les decía, hacemos 50.000 casos al año. En el caso de Brasil y de México, que son los países más grandes de la región, tenemos 14.000 casos al año. Y para el resto de los países, Argentina, Chile, Colombia y Perú, tenemos 4.800 casos al año. ¿Qué van a encontrar en el Insight Portal? Van a encontrar información sobre uso del tiempo, educación e intereses personales, dispositivos, entretenimiento, gaming, redes sociales, tendencias, juegos y brinquedos, shopping y marcas. Tenemos mucha información para compartir con ustedes para que puedan desarrollar marcas y productos que sean relevantes para el target, ¿sí? Y nos vamos a meter ahora en el tema de hoy, la radiografía del segmento Kids, Teens y Familia del mercado brasilero. Como les decía, entender el target para poder desarrollar y capitalizar oportunidades de negocio. ¿De quién vamos a hablar? Cuando hablamos de los niños de 3 a 18 años, estamos representando a una población conectada de más de 33 millones de niños, ¿sí? Tienen las aperturas por nivel socioeconómico y por edad.
es decir, que es una población muy amplia. ¿Qué sabemos de estos niños? Sabemos que en los últimos años, con el paso de la pandemia, hubo una adaptación fuerte de sus estilos de vida. Sabemos que las pantallas, los screens, están cada vez más presentes en los hogares y también fuera de los hogares. Y sabemos que los niños se sensibilizaron mucho a problemáticas sociales, ¿sí? Entonces, en este tiempo vemos que el target y los niños tienen preocupaciones, pero que a pesar de eso han seguido descubriendo, han seguido explorando y se han seguido expresando y soñando. Y esto es parte de lo que queremos compartir hoy con ustedes. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo se sienten los niños brasileros de 3 a 18 años? ¿Qué los preocupa? ¿Con qué sueñan? ¿Qué hacen en su tiempo libre? Y sobre todo, ¿con qué brincan? ¿Cuáles son sus brinquedos favoritos? Y también es muy importante entender cómo influencian y en algunos casos deciden la compra de los brinquedos, ¿sí? Entonces, Beto. Agora sou eu. Bom, a gente também pode ver aqui, eu não sei como vocês sabem, mas também a gente pode perguntar para as crianças, não sei se alguém quer levantar a mão, mas alguém já perguntou para uma criança como que eles se sentem hoje em dia? Bom, o pessoal está meio tímido, ninguém perguntou, mas a gente perguntou, tá? 90% se diz aí que sentem algo positivo, tá? 85% se diz feliz, 75% se diz saudável, tá? Mas 28% também se diz que existe algo negativo. Por favor. São dados do Brasil aí. São dados do Brasil. Na verdade, a gente está misturado. A gente passou um pouco antes ali. A gente tem a representação. Está representando a la población de niños y adolescentes brasileños con acceso a internet, conectados. Sí. Tá. E aí quando a gente fala aí, os 28%, né? Brasil versus Latam. Brasil mostra um pouco mais de preocupação versus outros países Latam, né? E por que isso, tá? Primeiro assunto que mostra aí é coronavírus, crime violento, infelizmente o Brasil ainda possui isso, pobreza, saúde de não ficar doente, né? E também maltrato animal, tá? Então, são coisas que aparecem aí, também oportunidade de emprego, né? O Brasil ainda, a gente tem essa problemática do desemprego e tudo mais, e isso também já vem afetando os jovens desde criança, eles já vêm pensando nesse tipo de problemática. Entonces, acá tenemos un primer aprendizaje, una oportunidad importante para las marcas para poder trabajar en su propósito y encontrar caminos para conectar con los niños y adolescentes brasileños. Estas temáticas son muy relevantes para ellos y es importante para poder lograr marcas empáticas que podamos apalancarnos en los temas que son importantes para los niños y adolescentes. E aí a gente também quer mostrar aqui quais são os top 10 hobbies dessas crianças, tá? Então, desenhar e pintar, então, aí para meninas a partir até os 9 anos de idade, tá? Fazer algum esporte, tá? Meninos aí, homens maiores de 9 anos, montar legos, ler, tá? Andar de bicicleta, ter um canal do YouTube, então, ter canal do YouTube aí é uma coisa nova, montar quebra-cabeças, ter um canal no TikTok, cantar e dançar, isso são alguns dos seus hobbies favoritos. Tá. ¿Con qué eles? Perdón, Beto. Veo muchos de ustedes sacando fotos con sus móviles. Les contamos que toda esta información, esta presentación va a estar disponible para que la descarguen. Por lo cual, no se preocupen que la van a poder tener en PDF para ustedes, ¿sí? Bom, e aí falando um pouco das profissões, né? A gente vê que as primeiras aí são as profissões mais tradicionais, digamos assim, então médico, veterinário, ser policial, advogado, mas também já surgem aí como, em quinto lugar, ser youtuber, blogger, né? Que são profissões novas, tá? Em sétimo lugar, desenvolvedor de jogos também, que são profissões já mais novas, tá? Além das profissões clássicas, como a gente já citou acima, engenheiro, né? Impressionante aí como blogger está na frente de ser engenheiro, tá? O que mais?
Também a gente pode citar aqui a pouca presença das marcas de brinquedos como as marcas favoritas entre as crianças, tá? Então, a gente tem aí Adidas, Apple, Nike, Coca-Cola como as marcas preferidas e temos poucas marcas de brinquedos preferidas. Se a gente puder mostrar aí, entre o top 10 aí, a gente tem uma ou duas marcas preferidas de brinquedos. Sí, acá nuevamente hablábamos antes de cuáles pueden ser los caminos para conectar con los niños y adolescentes y por otra parte tenemos las marcas con una gran oportunidad de construir awareness, de construir conocimiento de marca y trabajar en ser las marcas favoritas, estar en el set de marcas favoritas de los niños. Com tudo que eles fazem com o seu tempo livre, né? Eu acho que isso aqui é bem importante. O que as crianças estão fazendo no seu tempo livre, gente? Tá? Então, as top 10 atividades aí. Então, uso de redes sociais, assistindo o YouTube Kids também, tá? Vendo séries e filmes, jogando videogame, desenhando, pintando, assistindo programa de televisão, brincando com brinquedos. E aí, quando a gente diz brinquedos, são brinquedos offline, tá? Brinquedos tradicionais. Fazendo atividades esportivas, né? Então, eu acho que é legal vocês verem que as atividades online, elas são as primeiras hoje em dia, né? Então, venha reforçar também o uso da internet. Essa criança, ela está cada vez mais dentro da internet. Tá? O screen time aumenta com o aumento da idade, tá? Então, aqui a gente pode ver nesse gráfico que conforme as idades vão aumentando, o tempo de brincadeiras offline, ela diminui. Tá? Conforme as idades vão aumentando, essas crianças e adolescentes eles ficam cada vez mais no tempo online e a média de tempo da internet ela também vai aumentando. ¿Quer falar alguma coisa? Del anterior, si se puede volver, hay un punto importante que es de 13 años para arriba, ¿sí? Cuando hablamos de actividad online, el 80% es a través de mobile. O sea que cuando hablamos de online, en este target, 80% es a través del móvil, del cell phone. Só para acrescentar, o uso do smartphone, principalmente na América Latina, é o principal device que as crianças e os adolescentes acessam à internet, tá? Eles acessam também via PC, tablet ou desktop, mas o smartphone é o principal device a ser acessado por essas crianças e adolescentes. Obrigado, Gaston. Tá. E aí, que idade você tem e direito o que você faz, né? Então, quando a gente vê até os 9 anos de idade, né? O que as crianças nessa idade de descobrimento e desenvolvimento, né? Então, elas adoram brincar com brinquedos, né? Então, brinquedos são brinquedos offline, né? Desenham, dançam, cantam, também assistem, começam já a assistir o YouTube Kids, né? Então, a gente está falando aí entre idades até os 9 anos, tá? Aí, a parte de pertencimento e entretenimento, então aí elas já estão mais online, né? Então o YouTube já tem uma presença maior na vida delas, programas de televisão também e os videogames também, cada vez mais presentes nas idades, na vida das crianças, tá? E aí, a partir dos 13 anos, as redes sociais como TikTok, Instagram, principalmente na vida das meninas, das mulheres, cada vez mais, e as séries e os filmes também. Tá? Bien. Acá volvemos sobre los datos de tiempo online y tiempo offline y sumamos alguna información que es muy interesante. En la línea de arriba lo que vemos es si tienen dispositivo propio o no. Y lo que vemos que a medida que aumenta la edad, lógicamente tienen más dispositivo propio, aumenta más el tiempo que dedican a actividades online. Y por otra parte tenemos acá el brinco con brinquedos, que ven cómo pasa de un 72% en los 3 a 5 años y luego la curva baja muy fuertemente. Y lo que vemos que hay una gran oportunidad en el target de 9 a 12 años para poder sostener un poco más la penetración de la categoría. Esto es son 30 puntos casi de gap. Entonces, si encontramos el camino para mantener la categoría a los niños de 9 a 12 años, hay un volumen de negocio muy interesante ahí. Bom, aí falando um pouco aqui já, voltando aqui, a gente passou um pouco o que eles gostam de fazer, mas aqui a gente entra, quais são os brinquedos, né? Então, até os 9 anos aí eles começam a brincar com veículos de brinquedos, brinquedos de veículos, né? Carrinhos, digamos assim.
brinquedos de construção, brinquedos de giz de cera, brinquedos macios. O que é brinquedos macios, Gastão, para deixar mais claro? Brinquedo macios. Las figuras duras. Sim, ok. Brinquedos de massinhas, digamos assim. Também aí de até 13 anos, figurinhas de ações, brinquedos eletrônicos, artigos esportivos. Também aparece o Playmobil, que o Playmobil é desde a minha geração. Jogos de tabuleiro, tá? A partir dos 13 anos, eles também já começam aí, já brinquedos eletrônicos, alguns brinquedos de construção, artigos esportivos, também continua o Playmobil e também os jogos de tabuleiro. Tá? E agora, qual tipo de brinquedos eles jogam, tá? Então, a gente fala aí primeiro, falando um pouco dos meninos. Então, os meninos sempre gostam de brincar de carrinhos, tá? As meninas mais de bonecas. Voltando para os meninos, figurinhas de ação. As meninas mais de giz de cera. Os meninos mais de jogos de construção como Lego. As meninas mais de brinquedos de pelúcia. Quer fazer algum adendo? Tá. E aí os top 5 brinquedos aí entre as meninas e meninos. Então, falando um pouco de meninos, primeira colocação é o Lego, segundo Hot Wheels, terceiro bonecos de ação em gerais, quarto dinossauros, quinto carrinhos de controle remoto, tá? E aí as meninas, bonecas da Barbie em geral, Baby Alive, Lego e o Slime. Esses são os top 5 brinquedos aí da molecada hoje em dia. Tá? E se a gente falar entre de 3 a cada 10 kids e teens mencionam um produto licenciado. Então, quais são dessas licenças que mais fazem sucesso entre a criançada, tá? Então, a gente tem o Naruto, a gente tem a Turma da Mônica, a gente também tem o Bob Esponja, a gente tem o Paw Patrol, os Simpsons, tá? E aí, abaixo, a gente também tem os videogames, né? Então, quais são os videogames aí que estão fazendo a cabeça dessa galerinha? Então, a gente tem o Minecraft, o Roblox, o Among Us, os jogos da FIFA e também o Call of Duty. E aí nessa fase da vida, né, essa molecada começa a gostar também, a partir dos 9 anos, a ter muito interesse pelos jogos de tabuleiro. Tá? E aí quando a gente está falando de jogos de tabuleiro, quais são os jogos que fazem mais da cabeça dessa galerinha? Então, o primeiro que aparece para a gente é o Uno, segundo Damas, terceiro Banco Imobiliário, e o terceiro Xadrez, quarto Cara a Cara e o quinto o Detetive. Hablamos de la oportunidad de poder extender la penetración de la categoría en niños de 9 a 12 años. Esta es una de las puertas de entrada y ahora nos vamos a meter en también cómo juega el vínculo familiar, cómo juega el juego compartido con los padres y probablemente haya otras oportunidades ahí. Bom, falando um pouco de momento de família, tá? 60% do segmento diz que brinca com seus pais, tá? Então, é um momento familiar aí. Então, as famílias dizem também que estão aí junto com seus filhos e que participam desses momentos, tá? Então, 30% diz que brincava com seus pais com brinquedinhos de massa, 27% respondem que fazem brincadeiras de desenho e pintura, 25% brincam de Legos, tá? 24% contam também que fazem jogos de tabuleiro ou jogos de mesa junto com as suas famílias, seus pais. Tá? De 7 a cada 10 crianças brasileiras influenciam na compra dos brinquedos dentro de casa. 41% dizem que tem seu próprio dinheiro e que 22% gastam esse dinheiro na compra de brinquedos, tá? E aí os locais escolhidos para comprar esses brinquedos: centros comerciais, né? Lojas na rua desculpa que está em espanhol aqui, gente, mas a gente acabou criando esse slide de última hora, mas lojas de rua, né? Perto da sua casa. Grandes armazéns, outlets, tá? E o online com 37% vem crescendo. E quais são as lojas online que eles mais compram? Então a gente tem Americanas, Mercado Livre, Amazon, Casas Bahia e também o Magazine Luiza como esses lojas online preferida entre as crianças. Ou seja, as crianças também já sabem influenciar e aonde pedir para o pai estar comprando esses brinquedos e influenciando vocês. Pai, quero a boneca X. Pai, quero o jogo X. Compra lá no Amazon, compra direto na Casas Bahia. Bueno, para ir cerrando, queremos compartir con ustedes 4 aprendizajes, 4 insights para inspirarlos, para poder trabajar mejor en las marcas y en los productos del futuro de la industria de los brinquedos, ¿sí?
El primero, veíamos que las crianzas y adolescentes son conscientes de las problemáticas sociales, se han sensibilizado más a partir del COVID y hay una oportunidad para las marcas para entender esto y encontrar puentes para conectar emocionalmente con el target, ¿sí? Primero. El segundo, sabemos que las pantallas, telas han invadido la casa y que gran parte del tiempo de los niños está dedicado a las actividades online. Sin embargo, también vimos que los brinquedos tienen un lugar particular, tienen un lugar especial, y es muy importante poder entender a las crianzas y adolescentes, entender cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, cuáles son las particularidades dependiendo de la edad, dependiendo del género, para poder capitalizar ese espacio, para poder retener ese espacio y encontrar el lugar de posicionamiento para nuestros productos y marcas, ¿sí? El tercer punto, vemos que como tendencia, que lo clásico convive con lo moderno. Entonces, hemos visto cómo algunos juegos de tablero o algunas marcas con brinquedos muy clásicos siguen siendo muy relevantes, por lo cual sugerimos o pensamos que es interesante poder jugar con ambas cuestiones, ¿no? Con la innovación, pero a su vez manteniendo el valor de los clásicos de la industria. Y por último, en los últimos charts hemos aprendido que las crianzas y adolescentes tienen un rol fundamental en la decisión de compra, que no solo son fuertes influenciadores de la compra, sino que además tienen su propio dinero y ellos mismos compran. En este sentido, es muy importante identificar cuáles son esos momentos dentro del Customer Journey, dentro del viaje de compra, en que los niños influencian y poder trabajar con nuestras marcas en esos touch points, ¿no? En términos de comunicación y en términos de experiencia, para estar presentes en los momentos clave de decisión. Bom, a gente chegou no final, a gente queria convidar vocês a utilizar o nosso QR Code para baixar essa apresentação. Então eu vi muita gente tirando foto aí da apresentação, mas vocês podem usar o print screen, o conteúdo está todo disponível aqui, também está no nosso site disponível, Kidscorp, www.kidscorp.digital, vocês podem achar todo o conteúdo lá. Em nome da Kidscorp, eu e o Gastão agradecemos muito travou aqui, a presença de vocês e a atenção. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Nos quedamos aqui. Se alguno tem alguma pergunta, estamos por acá. Muito obrigada, Graças. Gastão. Muito obrigada, Humberto. Se vocês tiverem alguma pergunta, também pode fazer. Se vocês quiserem abordá-los aqui ao final, também fiquem à vontade, tá bom? Ó, já temos uma pergunta aqui. Boa tarde, meu nome é Lana. Eu queria saber se as pesquisas que vocês trouxeram como referência são abertas, que todas as pessoas podem pesquisar, têm acesso a essa informação. É livre para o público, em geral? Si los resultados de las pesquisas son... Sim, si ustedes lo pueden- as pesquisas, da forma que vocês Sí. trouxeram com os resultados. Nuestro Insight Portal está disponible, tiene una suscripción de acceso que tiene un costo. Daniela es nuestra Head of Business Development en Brasil, que está justo atrás tuyo, por lo cual puedes hablar con ella directamente. Obrigada.